do aeroporto até a casa dele é outra viagem. Não é brincadeira não. Mas Deus é fiel. Amém? Isso faz parte do ID. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Livro de João, capítulo 3, por favor. Quero meditar com você em alguns versículos. O evangelho que João escreveu, ele foi escrito para nos inspirar a fé. Foi escrito para quê? Não ouvi. Escrito para quê? Inspirar a fé. João, ele teve um relacionamento muito próximo com Jesus. E esse relacionamento reflete o modo como João descreve Jesus Cristo como Senhor. Aqui no capítulo 3 do livro de João, Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos. Com quem? E o interessante, que quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quem me ouve diga amém. Quando você lê os 4 evangelhos, parece que eles são iguais, sim ou não? Não parece que você está lendo a mesma coisa? Mas cada um está descrevendo Cristo de uma forma diferente. O segredo está nos detalhes que o autor recebeu de Deus, a inspiração, o seu relacionamento para escrever o evangelho. E aqui Jesus conversando com Nicodemos, se você ler Mateus, se você ler Marcos, você ler Lucas, você não vai encontrar essa conversa de Jesus e Nicodemos. E aqui no evangelho de João, Jesus está falando para Nicodemos a respeito da importância de nascer de novo. E quem era Nicodemos? Esse homem que Jesus pregava para ele. Nicodemos, ele era um fariseu extremamente respeitado naquela época. Ele era um dos líderes do conselho judaico, dos judeus. Só que Nicodemos, ele era, digamos, atraído pela liderança de Jesus. Nicodemos, ele ficava encantado com os milagres, os sinais que Jesus realizava e a forma com que ele conduzia o seu povo. Isso chama a atenção de Nicodemos. Mas, por ser um líder religioso, respeitado, conhecido, Nicodemos procura Jesus escondido para conversar com ele. E quando eles começam a conversar, Jesus começa a dizer para ele: olha, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água, é necessário nascer do Espírito. E Nicodemos pergunta: mas como é possível um homem nascer de novo? Como será isso? Como eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí começa o que eu quero ler com a igreja nesta manhã. Versículo 10 do capítulo 3 de João, diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? 11. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos. Você pode repetir comigo? Nós... Não, ninguém falou, vamos lá? Nós dizemos o que sabemos. Espera. Olha o que Jesus ensina. Nicodemos, nós falamos do que sabemos. Aquilo que nós não sabemos, nós ficamos calados. Testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Aprenda uma coisa com Jesus: o que me disseram, o que eu ouvi falar,
eu não sei de nada. Eu falo daquilo que eu sei e eu falo daquilo que eu vi. Está compreendendo? Jesus não fala do que é menino, fiquei sabendo. Jesus não fala do me contaram, Jesus fala do que ele sabe e do que ele viu. Do contrário, ele não fala. E ele diz para Nicodemos: nós estamos te falando, resumindo, a verdade, e você não aceita a verdade. Verso 12: se vos falais das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, aleluia, o Filho do Homem que está no céu. Quando Jesus usa essa expressão, o Filho do Homem, Jesus está se referindo a Ele mesmo. Então Ele está dizendo: Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão eu que de lá desci. Então eu te falo, Nicodemos, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que está preparado para aqueles que creem. Tem alguém que crê aí? 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo aquele que nele não pereça. Verso 16, e todos conhecem: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não, mas tem a vida eterna. Lindo, né? Agora olha o verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, fecha a Bíblia. Eu não sei se você observou, mas todos os textos que nós lemos, João usa a expressão crer. João usa a expressão? João não usa o substantivo fé. João usa o verbo crer. E a crença é um ponto central do Evangelho de João. E aqui João nos ensina algo poderoso, porque o verbo crer, ele destaca que a nossa fé, não é uma fé estática, ou seja, robótica. A fé que me fez aceitar Jesus há 20 anos atrás, não serve para hoje. Ela foi a fé daquele momento. A fé que me curou há 10 minutos atrás, foi para aquele momento. A fé para Deus abrir a porta amanhã tem que ser renovada. A fé para Deus trazer a resposta hoje à noite tem que ser renovada. A fé para Deus fazer o impossível na minha vida, ela tem que ser renovada toda hora, todo dia. Porque a fé, irmão, ela não é paralisada, não é robótica. A fé, ela não é um rito, um dogma que você decora e todas as vezes você repete, não. A nossa fé em Cristo, ela requer ação. Eu estava sentado lá na cadeira da minha casa ontem, minha esposa estava arrumando meu cabelo, e a minha fé falou assim: faz isso. Ontem à noite, a minha fé entrou assim: faz isso.
Falei, vou fazer. Vou fazer. E eu ia fazer cedinho. Aí a fé falou comigo, faz na hora que todo mundo for fazer. Falei, vou fazer. Então a nossa fé, ela tem que movimentar. A nossa fé tem que? Tem que? Como é que você movimenta assim, irmão? Não vai não, a nossa fé tem que? Dá uma movimentada aí, vai. Isso. Recebe aí. Preste atenção. A nossa fé requer ação. E no Evangelho de João, crer. Fazer o quê? Crer em Jesus. É uma característica dos seus verdadeiros discípulos. Eu preciso falar algo para você. Muitas pessoas acham que ter fé é a mesma coisa que crer. E não é. Ter fé não é a mesma coisa que crer. Quando você pega a palavra crer, no original ela significa compromisso. Então, compromisso com Jesus é uma das qualidades dos seus verdadeiros discípulos. E eu te provo que ter fé não é a mesma coisa que crer. Quantas pessoas visitam a casa de Deus, elas depositam fé naquele momento, elas são curadas, mas você nunca mais vê. Quantas pessoas depositam a fé, a porta se abre, mas ela não quer compromisso com Jesus. Então crer é diferente de ter fé. Crer é você se relacionar. E quando eu creio em Jesus, eu tenho compromisso com Jesus. Pastor Sávio desceu. Eu saio do natural e começo a invadir o impossível. Eu começo a invadir o impossível. Ri para o seu irmão e pergunta para ele, você crê, meu irmão? Não precisa de responder não, tá? A reação responde. Crer em Jesus é uma característica dos seus verdadeiros discípulos, dos seus servos. Então quando eu creio em Jesus, olha que coisa tremenda esse ensinamento de João. Quando eu creio em Jesus, o significado desta palavra crer é seguido com frequência da preposição que significa para dentro. Crer significa para dentro. Meu Deus do céu. Então, queridos, quando eu creio, quando eu tenho compromisso com Jesus, oh meu Pai, eu saio do lugar que eu estou e eu passo para dentro. Eu saio da minha vida normal e passo para o lado de dentro, ou seja, eu começo a invadir o impossível, eu começo a viver uma nova dimensão, eu começo a viver uma nova vida em Cristo. Meu Deus do céu. Crer em Jesus significa aceitar quem Ele é e quem Ele afirma ser. Quem que Jesus é? O Filho de Deus, ponto final. Quem Ele afirma ser? Aí deu um show. Ele disse, eu sou o Pai da eternidade, eu sou o príncipe da paz, eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a água da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o salvador da humanidade. Eu preciso crer quem Ele é. Eu preciso crer quem Jesus é e quem Ele afirma ser. E quando eu creio, eu passo para o lado de dentro.
eu vou para outra atmosfera espiritual. Segura assim, fazendo um favor aí, segura. Segura, por favor. É forte que você vai ouvir, aí eu quero que você mantenha a base firme. Crer em Jesus é aceitar o compromisso e deixar que Cristo mude o meu modo de viver. Como que pode? Eu creio em Jesus, então primeiro eu aceito o compromisso. Segundo, eu deixo Cristo mudar o meu modo de viver. Eu creio em Cristo, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então eu não creio, porque eu não dou liberdade para Cristo. Oi? Eu não dou liberdade para Cristo me transformar. Eu não permito Cristo amassar o meu eu. Eu não permito Cristo quebrar o meu ego. Eu não permito Cristo abaixar o meu nariz. Eu não permito Cristo tirar o orgulho do meu coração. Então, querido, eu não creio. Eu sou simpatizante. Eu acho legal, até gosto. Mas crer, eu não aceito Cristo me mudar. Eu não aceito Cristo me guiar. Então eu não consigo passar para o lado de dentro, porque eu continuo eu mesmo. Mas quando você permite Cristo mudar o seu modo de viver, quando você permite Cristo guiar os teus passos, você sai do lugar que você está e passa para o lado de dentro. Você invade o impossível e vive o sobrenatural. Quem pode dar glória? Cristo me leva para outra dimensão. Irmão, tem hora que eu fico olhando, vou falar de mim, tá? Tem hora que eu fico olhando para mim e falo: meu filho, se não fosse Jesus na sua vida, se não fosse Jesus na minha vida, oh meu Deus do céu. Eu sou mistura é mantenense, né? Mantenense com capixaba. Olha que mistura. E eu tenho sangue na veia, irmão. Quando eu estou empolgado, eu falo que o sangue está no olho. Só que Jesus mudou esse jeito de viver. Mas uma coisa é interessante, querido. O cidadão que tem sangue na veia, ele continua aqui dentro. Ele fica doidinho querendo sair. Mas quando você permite Cristo mudar o seu modo de viver, não é você que vive, é Cristo que vive em ti. É Cristo que vive em ti. Quem pode dar glória? Outro dia, pastor, sabe, uma irmã do diaconato falou para mim assim: você tem um andar de soldado, né? Para cima. Eu nunca tinha tentado para isso. Você anda? Eu falei: uai, sabia não? Falei: é mesmo, irmã? Oh Jesus, misericórdia. Mas Cristo, eu vou parar e vou te contar logo o segredo. Cristo, quando você crer nele, ele muda o seu jeito de viver, se você permitir, porque Cristo quer te levar para dentro.
Cristo quer te levar para dentro. Porque quem crê, receberá a vida eterna. Ou seja, quem se comprometer com Cristo, quem viver uma vida seguindo as suas palavras e obedecendo os seus mandamentos, sai deste mundo natural e vai viver a eternidade no céu. Alguém ainda acredita no céu aí? Alguém ainda tem vontade de morar no céu aí? Deus te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: você pode invadir o impossível, você pode invadir o sobrenatural, você pode viver do lado de dentro. Porque o maior ensinamento de Jesus no livro de João, capítulo 3, é você crer e herdar a vida eterna. E quando eu permito Cristo mudar o meu modo de viver, a minha caminhada diária me leva para mais perto do projeto de Deus para a sua vida, que é a vida eterna. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, que nós possamos crer